Eu sei que tu já ficou frustrada ou frustrado porque você não trombou com uma pessoa na rua que derrubou todas as suas sacolas, daí quando você voltou do chão deu aquele olhar 43, uma música tocou e daí aquele amor à primeira vista. Eu sei que você ficou esperando a trilha sonora naquele beijo que tu deu na balada com aquele cara que tu achou que era o cara da tua vida. Eu sei. E eu quero te contar por que a gente sente isso, quero trocar essa ideia contigo. Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostuma, um lugar pra gente desconstruir o que construíram pra gente sem a gente saber que estava sendo construído. Aproveita, se inscreve no canal e já fica aqui, ó, a postos pra comentar o que tu acha desse assunto, tá bom? Será que essa nossa idealização profunda e enlouquecedora do amor de Hollywood não faz a gente amar com menos completude e profundidade as nossas relações reais? Eu não sei. Um monte de gente já escreveu sobre isso. Um monte de gente já tem teorias e teorias e teorias. E a gente veio trazer um pouco das nossas conversas aqui de casa sobre isso. Porque quando a gente assiste um filme, uma novela, uma série, quando a gente lê um livro de romance, eu sou muito impactada. Eu leio livros e livros e livros de romance e olha, e fico pensando, meu Deus, o que é isso? Porque a vida real, ela não cabe num filme, ela não cabe numa série que sai, ela cabe num livro. Porque a vida real, ela é muito mais do que, sei lá, eu derrubei o café no vizinho, ou a gente vai morar em 2 lugares do mundo diferentes, mas a gente vai seguir se amando, porque a vida real, ela exige muito mais atenção e disponibilidade do que um roteiro de filme pode entregar pra gente. Pra começar, a vida real envolve sentimentos que não têm a menor engajamento se a gente está olhando para uma série ou para uma novela, como o cansaço, o estresse, a irritação, a tristeza, o luto, quando a gente está se sentindo vulnerável, quando a gente está se sentindo chato, uma de coisas que a gente sente o tempo todo, o dia inteiro, e que a gente precisa conviver quando a gente está em harmonia, e aqui eu estou falando de uma relação afetiva, amorosa e monogâmica, porque é o tema aqui que eu tenho propriedade para falar, de 2 pessoas, né? Com certeza. Tá. Não, para esclarecer, né, que tem relação monogâmica que são mais... Ih, minha amiga, muita coisa. Mas a gente precisa entender, quando a gente assiste um filme ou uma série, que ela foi escrita, claro que ela foi escrita para engajar, e é óbvio que a gente pode aqui entrar nos meandros de que elas foram feitas para construir ideias do que a gente quer que seja o amor. Mas no fim e no todo, elas foram feitas para entreter e para engajar. E a gente fica olhando para aquelas situações e aquelas cenas e querendo entender como é que aquilo se encaixa na vida da gente. Só que a vida da gente é a vida real. E a vida real, ela tem o quê? 24 horas por dia. Trabalhamos de 8 a 10 horas por dia. Mal temos tempo de ir à academia dormir, nos hidratar com 4 litros de água diário. Então a gente precisa pensar que horas a gente vai ter todos esses encontros e essas faíscas e essas coisas. Ou melhor, por que a gente não prefere buscar um amor com cuidado, com harmonia, com escuta, com conchinha? Porque tem dias que provavelmente a coisa mais importante que você vai fazer pelo seu parceiro é ficar ali, é estar em silêncio, é cozinhar um macarrão, é assistir uma besteira na televisão. A gente precisa, não sei, resgatar a ideia de que a verdadeira faísca de uma relação, e daí não quero que seja uma coach, quero dizer que é uma coisa que pensamos aqui em casa, você pode pensar diferente, é o cuidado, né? É a atenção, é a disponibilidade amorosa. A estabilidade e um relacionamento saudável envolve tédio. Tem tantas coisas que a gente pode descobrir quando a gente está com outra pessoa nesse lugar afetivo que não tem nada a ver com o que venderam pra gente sobre o que é o amor. Então, muitas vezes a gente fica vivendo nessa angústia, nessa ansiedade, que quando a gente encontra um amor saudável e estável, a gente não sabe o que fazer com isso. Quando a gente encontra um amor confortável, a gente acha que ele é pequeno, porque a gente não tem grandes encontros ou, sei lá, né, cenas hollywoodianas com todos os ângulos e cabelos esvoaçantes e a trilha sonora perfeita, porque a vida real é muito melhor do que isso. Só que pra gente valorizar, honrar e considerar isso, a gente precisa se desvencilhar dessa coisa que contaram pra gente que é o amor, até porque esse amor que venderam pra gente, ele é um amor bem estadunidense, uma coisa bem homem e mulher, uma coisa bem centrada em várias coisas bem complexas, bem complicadas. Eu acho que tem uma coisa muito doida no sistema, que é, quanto mais angustiado e insatisfeito a gente vive, melhor. Então, se as nossas relações afetivas ainda são, eu acho, as nossas relações centrais, né, na vida da gente, quanto mais insatisfeito, angustiado e irritado,
em relação a isso, melhor. Porque mais a gente vai querer trocar, substituir, viver em movimento de uma forma ruim, mais a gente vai querer consumir, mais a gente vai querer mudar. E a estabilidade não quer dizer falta de movimento, mas quer dizer segurança, confortabilidade, né? Essa coisa assim de harmonia, de parceria, ela tem um lugar desafiador para um sistema que quer manipular a gente. Buscar esse lugar desse amor autêntico, né? E entender também que não é uma coisa linear, que tem fases e fases, de tudo e qualquer coisa. A gente tem fase de felicidade, fase de tristeza, fase de parceria. E eu acho que as relações afetivas vivem uma crise que daí a gente tem tudo, que é a crise da insistência, né? A gente tem uma coisa muito descartável, né? E Bell Hooks dizia, né? O amor exige tempo, porque a gente precisa de tempo para construir intimidade, construir sabedoria, construir autoconhecimento em relação àquela relação, para construir até conflito. A gente precisa de tempo, né? O conflito bom, o conflito que faz a gente mudar e se transformar. Então, pra gente ter tempo é uma coisa que o filme e a série não tem, né? Porque ele precisa mostrar pra gente muitas coisas, muitos acontecimentos em 30 minutos, em 1 hora, em 2, já que dirá 3 que tu não vai assistir, que tu tem mais o que fazer. Então a gente precisa muito resgatar um pouco essa dissociação, eu acho, do que estão contando pra gente que é amor, pro que é o amor. Eu tô me sentindo regra, mas assim, que é a estabilidade e a segurança, né? Isso é ser amado, ser compreendido. E eu acho que isso é incrível e a gente precisa resgatar qual é o nosso lugar nessas relações. Fez sentido pra você? Se fez sentido pra você, você comenta aqui. É óbvio que esse é um assunto mais profundo, a gente poderia ir pra vários lugares da psicologia, mas não tô com esse repertório hoje, é mais pra gente começar essa conversa. Aproveita e se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual é a sua relação, quais foram, sei lá, as peças audiovisuais ou os livros que você leu que fizeram você repensar toda a sua forma de amar. Eu tenho várias, sou muito impactada por livros de romance, choro beça, e preciso ler outras coisas depois, porque senão eu fico completamente alienada, achando que tudo deu errado na minha vida. Então você me conta aqui que tipo de obra é essa na sua vida, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa pensar um pouco mais sobre isso. E até semana que vem. Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostume. Tchau, tchau!